Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Tivemos uma pequena pausa, né, com o nosso café da tarde com Jesus, mas graças a Deus estou voltando mais firme, mais forte do que nunca, né? Bem, gente, nós estamos fazendo boa tarde, Mari, querida, tudo bem com você? Gratidão, firme e fiel, hein? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho que realmente agradecer. Você é maravilhosa. Gratidão pela força, gratidão pelo empenho. Eu estava falando aqui, né, que eu dei uma pausa, eu fiz alguns exames para ver se eu estava bem, acompanhamentos médicos, né? E graças a Deus meu exame de sangue está maravilhoso. Todos os exames que eu fiz radiografia do abdômen total, do chapa do pulmão, aquela revisão, né, que a gente tem que fazer quando teve uma doença como aquela que eu tive, né? Graças a Deus essas doenças elas estão diminuindo, meu Deus do céu. Esse retorno ao médico, né, eles estão diminuindo, agora é de ano em ano, né, então eu tô muito, muito feliz mesmo. Boa tarde, Rúbia, prazer em tê-la aqui no nosso Café da Tarde com Jesus. Eu tava batendo um papinho aqui com as pessoas dizendo que na semana passada eu me ausentei, mas por motivo de força maior, né, eu não sei se você sabe, mas eu tive câncer de medula óssea. E a partir daí eu tive um encontro com Jesus que mudou radicalmente a minha vida, né? Então, periodicamente eu tenho que refazer os exames para ver se está tudo bem. Jesus me deu a cura que eu apossei. Foi uma coisa impressionante. Eu faço essas revisões porque os médicos pedem, mas eu tenho a certeza, a convicção de que o resultado deles sempre é muito melhor do que a gente espera, né? E como não podia ter sido diferente, eu fiz todos os meus exames, meu sangue está um espetáculo. Então eu estou retomando aqui o nosso Café da Tarde com Jesus. Agora, gente, eu me estafei também um pouco, porque a gente requer estudos, requer uma série de coisas, e eu resolvi retomar o café a partir de agora, né? Todas as terças e quintas-feiras, tá? Então, diante daquilo que nós estávamos estudando, nós começamos a estudar o Evangelho de João. E eu apontei alguns pontos que eu acho muito interessante a gente abordar aqui no café, para que vocês tenham consciência e vocês possam transferir isso para a vida de vocês. Vocês possam aplicar isso da vida de vocês de uma maneira mais correta mesmo, né? Que a intenção aqui é falar para vocês que quando a gente lê as escrituras, tem 4 pontos principais que a gente tem que trazer para a nossa vida, para a gente ter este entrosamento com Jesus cada vez mais íntimo, mais assertivo, e que a gente possa cada dia mais se parecer com ele, né? Ter o nosso caráter realmente forjado por Jesus e que a gente possa viver em plenitude aqui na terra, né? Então, os 4 pontos principais que eu falei, lembra, Mari, eu vou repetir, agora você vai lembrar, que quando a gente lesse as escrituras, era para a gente perceber que eram, primeiro, os atributos de Deus, de Jesus, as promessas de Jesus, os mandamentos e como aplicar isso na nossa vida, né? Então hoje, dando continuidade, nós estávamos estudando o Evangelho de João e nós estávamos no capítulo 1. Continuamos no capítulo 1, só que hoje nós vamos falar um pouquinho do versículo de 43 a 50. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem? Tá tranquilo o som? Posso continuar, né? Bom, eu vou ler para vocês, porque eu não decorei a Bíblia, humanamente impossível, né? Só Deus mesmo que sabe de todas as coisas e tudo. Então eu vou ler um pouquinho para vocês me acompanharem. Pode ser? Então vamos lá. Jesus chama, vou pegar a Bíblia aqui e vocês me acompanham, se vocês tiverem ou no aplicativo, alguma coisa assim. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus partiu para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade
de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Natanael, achamos aquele quem Moisés escreveu da lei, e a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: filho de José? Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E aí perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus disse: você crê porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dessa vez eu li, sabe, Mari, Rúbia, eu li porque a gente tinha mais ou menos, nós lemos do 43 até o 50. Então eu quis ler para vocês entenderem direito o que a gente vai conversar aqui nesse café, né? Então, antes de mais nada, eu agradeço imensamente a presença de todas vocês. Que Deus as abençoe, que deem para vocês um resto de semana maravilhoso. E eu espero realmente que vocês entendam do fundo do coração aquilo que eu gostaria de trazer para vocês, porque é sobre esses 4 pontos que nós vamos estudar o Evangelho, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês desse resumo, né? Vocês lembram, Jesus decidiu partir para Galileia, aí ele encontrou Filipe e chama o Filipe para segui-lo, né? Eu vou repetir com as minhas palavras agora, tá? Um resuminho disso que a gente leu. Filipe, por sua vez, encontra Natanael e fala para Natanael sobre Jesus, né? E identificou como aquele quem Moisés e os profetas escreveram, né? Natanael, inicialmente cético, totalmente descrente de Jesus, né? E ainda mais por Jesus ser de Nazaré, porque pelo visto Nazaré não tinha nada que prestasse lá. Pelo comentário dele a gente pode perceber isso, né? Então quando Jesus ouviu, Jesus revela simplesmente que conhece Natanael profundamente, elogiou-o como um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Isso é interessante porque, como eu tenho um parentesco, né, meu pai era judeu, então eu entendo isso muito. O judeu, ele sempre foi considerado uma raça. Não mentem, procuram fazer tudo corretamente, mas o povo judeu, o judeu legítimo, ele não acredita em Jesus, né? Então a gente percebe pelo que acontece no mundo hoje em dia, né? Até hoje eles têm muita dificuldade, apesar de terem provas concretas da vida de Jesus Cristo, eles não acreditam em Jesus. Eles têm a Torá, né, que é toda sobre o Primeiro Testamento. E eles são muito arcaicos, né, a maioria deles. Existem os judeus tradicionais, né, que usam aquela roupa, que acham que saem de chapéu na rua. Então esses caras, eles são muito religiosos, acreditam em Deus. Mas no Evangelho que Jesus trouxe pra gente, que é pra gente mudar a nossa mente, que é pra transformar o nosso coração. Sabe por quê, Rubio? Eu falo muito aqui que o que acontece é como eu entendi o que se passa na nossa vida através de uma experiência que eu tive com Jesus. Eu vou repetir isso, Mari, porque a Rúbia não sei se sabe. Rúbia, quando tá muito alto o som, eu vou abaixar um pouquinho. Quando eu recebi a notícia de que eu tava com câncer na medula óssea, tá melhor assim, né? Eu fiquei muito surpresa, né? Mas me deu uma paz muito grande, por incrível que pareça.
E quando eu chorei no consultório e tudo mais, depois eu tenho uma live que eu acho que eu falo um pouco sobre isso mais a fundo. E se você quiser, depois eu posso te mandar, Rúbia, se você entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque eu sempre o conteúdo dos cafés eu deixo lá para as pessoas terem aqui sobre o assunto que nós estamos abordando. Mas o que aconteceu comigo? Eu recebi uma visita de Jesus e foi uma coisa impressionante, porque no pior momento da minha vida, o que aconteceu comigo? Por isso que eu teimo em dizer isso, porque foi uma experiência pessoal minha, tá? Jesus apagou qualquer tipo de pensamento negativo, qualquer coisa que pudesse me atrapalhar para eu enfrentar o tratamento que eu enfrentei, sabe? Eu estava muito mal, eu estava praticamente morrendo. Então, eu vou te resumir mais ou menos. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muitos problemas emocionais, dificuldades me separei muito nova, com 2 filhas. Eu tive uma imensa dificuldade de lidar com o término do meu casamento, do meu primeiro casamento com o pai das minhas filhas. Eu fui praticamente criada para casar, para ter filhos. Isso, quando aconteceu isso, nossa, lá pelos anos 1986, para ser mais exata, o meu mundo caiu. Eu me vi separada com 2 filhas, uma de 2 anos, outra de 4. E aí começou uma batalha muito forte. Eu acho que eu não tinha estrutura emocional para aguentar, para suportar tudo que eu vinha viver depois. E eu acabei adoecendo, né? Muita mágoa no coração, muita tristeza. Para mim era muito pesado criar as meninas e ter que fazer tudo e ter que trabalhar. Eu me senti muito sobrecarregada. E quando eu recebi a visita de Jesus, foi quando eu saí do consultório da médica e chorei no banheiro. E quando eu terminei de chorar, que foi o choro mais doído da minha vida, e eu falei, nossa, eu pensei, né, eu preciso lavar o meu rosto e me recompor, porque eu tenho que ir para casa e avisar as minhas filhas que eu tô com uma doença ruim e que nós vamos ter que tomar as providências, né? Naquele exato momento, Rúbia, quando eu lavei o rosto e elevei os meus olhos, por isso que eu digo, eu levantei o rosto, e quando eu olhei para cima, eu me senti abraçada e acolhida. Foi ali que Jesus me segurou no colo, e a Marinê sabe, e ele me conduziu durante todo o meu tratamento. Foram 7 meses de tratamento, que ele limpou qualquer medo que eu pudesse ter na minha vida, qualquer pensamento negativo que pudesse brotar na minha mente para que eu enfrentasse tudo que eu enfrentei. Mas agora eu vou voltar aqui no café. Eu fiz questão de falar isso, né, e para a Rúbia entender. E eu fiz uma promessa quando eu recebi a cura, depois de 7 meses que eu fiz o meu tratamento. Os médicos foram fazer os exames e nos exames não tinha mais nada, meus exames estavam bons. Eu fiz um tratamento espiritual também, durante o meu tratamento de quimioterapia, onde eu me encontrava com Jesus toda a quinta-feira, né, através do Espírito dele, e eu sentia a presença dele, eu sentia as células do meu corpo sendo curadas. Foi uma experiência assim magnífica, impressionante. E ali tudo mudou, sabe? Quando eu saí daquele hospital, a minha vida mudou, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uma série de coisas, e é por isso que eu tô aqui. E eu prometi para ele que eu ia falar dele para o mundo, para as pessoas que se encontram doentes, para as pessoas que estão com algum problema emocional. Porque o que eu percebi, gente? Eu tive uma clareza com essa visita de Jesus, que a minha doença, ela veio de tanta preocupação que eu tive na minha vida. Muita preocupação. Para mim tudo era muito custoso. Eu tinha medo que acontecessem determinadas coisas, medo da escassez, medo por causa de problemas financeiros. E hoje eu tenho consciência disso, mas eu não tinha, né? Apesar de que eu não passava isso. Marinês me conhece bastante tempo, né? Bem antes, inclusive, de eu ficar doente. Mas o que acontece é o seguinte, é você com você, quando você tá sozinha, né? Então, realmente, eu sei que eu fiquei muito magoada quando meu casamento terminou. Tudo que estava acontecendo na minha vida, eu não via como uma coisa
na vida acontecem coisas, na vida a gente tem tribulações, e é o que Jesus, é o que está escrito na Bíblia. Mas eu não dava conta daquilo, eram muitas emoções. Então hoje eu tenho certeza de que a minha doença, ela veio através da negatividade que eu carreguei dentro do meu corpo. Eu vim estudar depois, eu vim saber tudo isso, como é que acontece isso, como é que a gente adoece o nosso corpo, porque todas as nossas doenças, eu acredito, Deus nos fez para que a gente tivesse abundância na vida da gente, né? Mas as doenças, elas apontam por conta dos nossos problemas emocionais, a maior parte delas, né? Então, voltando aqui no nosso café, falando de Jesus, né? Ele é tão maravilhoso. O que eu vou resumir isso pra gente voltar aqui. Senão eu me desvio e aí eu começo a falar de mim, o negócio é falar dele, né? É do que ele faz na vida da gente, né? Então, nesse dia, vocês sabem que Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, quando a gente está nesse ponto do Evangelho de João, que é bem no começo. Ainda não tinha feito um milagre público, né? Como um milagre que ele atuou na minha mente. Por isso que eu tenho convicção de que todos os nossos problemas, tudo que acontece na vida da gente, acontece primeiro aqui, e daqui vem para o corpo, daqui vem para as nossas atitudes, e para os nossos comportamentos e os nossos resultados na nossa vida, né? Então, Jesus estava no início do ministério dele, ele tinha acabado, né, praticamente de ter um encontro com João Batista. João Batista batizou Jesus, ele fez questão de ser batizado por João Batista, e na hora que realmente a pomba desceu sobre a cabeça de Jesus, Nossa Senhora, João Batista ficou sacramentado ali que ele era o Filho de Deus, que estavam escritos, tudo isso nas Escrituras, né? E que ele veio realmente para salvar o mundo, né? Então ele prosseguiu para Galiléia, como a gente leu agora há pouco no texto, né, da Bíblia. Ele encontrou Filipe chamou Filipe para segui-lo. Filipe largou tudo, porque Jesus tinha uma autoridade fora de série. E Jesus chamou Filipe foi. Ele encontrou Natanael, conta para Natanael sobre Jesus, ainda repetiu, olha, ele é aquele cara que Moisés, que está escrito na Torá. E os profetas escreveram sobre isso. Natanael ficou cético por Jesus ser de Nazaré, tem aquela conversa com Jesus, Jesus revela para Natanael profundamente, elogiando ele, né, que eu tinha parado aí, como um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Eu estava até falando um pouco sobre isso. Por quê? Porque o judeu, normalmente, né, eu vejo, meu pai era judeu, a família toda dele. O judeu é uma pessoa muito honesta, de falar as coisas na lata, eles não têm rodeio. Pode, às vezes, até ser um pouco duro para quem convive, né, mas é uma coisa maravilhosa, porque eles falam exatamente as coisas que vão acontecendo, e é um povo realmente que a gente pode confiar muito, né? Embora eu imagino naquela época, né, todos muito ortodoxos, eu só imagino como é que não era aquela situação naquela ocasião, né? Então, Jesus falou exatamente para isso. Natanael ficou muito surpreso e perguntou como que Jesus o conhecia, porque como é que do nada Jesus disse que ele era um verdadeiro israelita, né? Natanael perguntou como Jesus o conhecia e Jesus respondeu para ele que viu ele embaixo da figueira. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o The Chosen, se vocês assistiram, tem essa passagem, né? Natanael está embaixo da figueira e Jesus, como é onipresente, né? Enfim, Jesus sabia que Natanael estava lá, né? E ele ficou muito perplexo. Depois, Natanael ficou convencido de que ele era o Filho de Deus, né? E ele declara que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de Israel. E aí Jesus termina, né, aquele episódio na Bíblia dizendo, prometendo a Natanael, você verá coisas muito maiores no futuro, né? O que nós vamos analisar aqui, que eu acho muito legal que vocês tenham em mente. Marinês está fazendo um bookzinho, né, Marinês, dos cafés com todo o material que a gente está falando aqui, né? Porque é muito legal vocês imprimirem e depois encadernarem
porque eu vou dando uma orientação, o que vocês devem perceber quando vocês forem ler a Bíblia, para vocês terem um maior entendimento, que eu acho que isso é maravilhoso, né? Eu vou passar para vocês os principais pontos que eu achei super interessante quando eu li esse texto, né? Primeiro ponto, chamado de Filipe, que a gente vai ver no versículo 43, 44. O que a gente tem que perceber aí? Que Jesus, gente, Jesus pessoalmente, claro, lá ele estava lá pessoalmente. Hoje, como Jesus só existe em espírito, né? Ele ainda não voltou em carne e tudo mais, só em espírito, a gente pode ter um encontro com ele em espírito. Ele escolhe seus discípulos, eu acho que ele me escolheu, porque senão eu não estaria viva, né, Mari? Enfim, para poder falar dele, para representá-lo aqui na Terra, né? Assim como a gente tem os pastores, a gente tem uma série de pessoas realmente que começam a estudar, né, depois dos milagres, depois da transformação na vida, para a gente poder... Porque se a gente não passar isso para as pessoas esquecem e acabam vivendo realmente sem conhecer Deus, sem transformar a vida, para levar a sua vida com leveza, né? Então o que a gente pode observar aqui? Esse chamado de Filipe, no capítulo 43, 44. Que Jesus, gente, ele pessoalmente chama as pessoas para segui-lo. Isso também, gente, revela o caráter de Jesus, que quem busca e escolhe seus discípulos. E eu só posso dizer que isso é verdade, eu só posso testemunhar que isso é verdade, porque pelo meu exemplo, pelo aquilo que ele fez na minha vida, né? Porque eu jamais iria falar de Jesus, eu jamais iria estudar a Bíblia. Eu sou muito honesta para vocês, filha de judeu, né? Eu não vou mentir. Realmente ele fez um milagre na minha vida e eu sou muito grata e vou ser eternamente grata por ele, e é por isso que eu tô aqui, para poder passar esses ensinamentos para vocês, né? O segundo ponto que a gente pode perceber nesse texto, gente, é um testemunho. Margarete, que testemunho é esse? Esse testemunho, gente, é o testemunho de Filipe, naquela conversa, né, naquele bate-papo. O testemunho de Filipe é Natanael, que a gente vai encontrar isso no versículo 45. Filipe convencido, que Filipe tinha o Espírito Santo, que não era ainda, né, porque Jesus não tinha morrido, não tinha sido crucificado. Filipe convencido já, por isso que ele seguiu Jesus, da identidade messiânica de Jesus, ele compartilha seu testemunho com Natanael. Lembra? Dizendo que foi, que ele lembrou que foi essa pessoa que Moisés estava se referindo, mostrando o quê? Para Natanael, a importância do testemunho pessoal do discipulado. Número 3, o que a gente pode observar aqui? O ceticismo de Natanael. Assim como muita gente ouve falar de Jesus, mas não crê. As pessoas não entendem que o universo espiritual, que o mundo espiritual é uma coisa assim maravilhosa. Nós temos que aprender a ouvir a mensagem espiritual que Deus quer que a gente escute, para a gente poder transformar a mente da gente, porque senão a gente não consegue transformar. Porque nós vivemos, gente, eu já revelei isso aqui em outros cafés, nós vivemos com o nosso condicionamento mental. Então tudo que a gente vive na vida da gente, no dia a dia, antes de desempenhar qualquer função, nós estamos debaixo do nosso condicionamento mental. Então a gente precisa trazer alguns pontos para que vocês lembrem até que ponto eu sou cética, até que ponto eu não conheço Jesus realmente. Como é que eu posso fazer para reconhecer essas coisas e transformar a minha mente? E cada vez que vocês vão exercitando isso um pouquinho, vocês já ficam mais antenados. Hoje, por exemplo, eu consigo, não sempre, tá? Mas eu procuro sempre me lembrar e realmente perguntar para ele antes de tomar qualquer decisão, para ver realmente se aquilo que eu vou fazer está alinhado com aquilo que ele gostaria que eu fizesse, né? Então é o ceticismo de Natanael. Natanael demonstra um ceticismo inicial sobre Jesus ser de Nazaré. Inclusive ele disse, né, como de Nazaré pode ter alguém bom que sai daquele lugar?
E eu fico trazendo isso para a nossa vida e muitas vezes a gente conhece algumas pessoas e a gente fala, nossa, aquela pessoa não é legal. A gente formula uma frase negativa no contexto das nossas conversas, né? Então esse é um dos pontos que eu trago aqui para vocês observarem, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente está desvalorizando uma pessoa, está desvalorizando alguma coisa, e quando a gente fala isso, isso diz muito mais sobre a gente do que a outra pessoa, né? O ponto 4, gente, é o conhecimento sobrenatural de Jesus, que a gente vai ver no versículo 47 e 48. Nesses versículos, Jesus demonstra o seu conhecimento sobrenatural, porque ele descreve para Natanael como um verdadeiro israelita e revela para Natanael que o havia visto debaixo da figueira antes do encontro. Então Natanael fica pensando, meu Deus, eu estava sozinho embaixo daquela figueira. Como pode alguém ter me visto debaixo daquela figueira? Então realmente, somente assim ele creu, né? Ele creu que Jesus era o Filho de Deus mesmo, o Rei de Israel, né? E o item 5, gente, é uma confissão de Natanael, que a gente vai perceber no versículo 49. Por quê? Porque Natanael, ele ficou tão impactado com essa revelação de Jesus, que ele declarou a sua fé, reconhecendo Jesus como Filho de Deus e Rei de Israel. Quer dizer, você não precisa dizer eu creio, né? Mas ele disse, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus e o Rei de Israel. Então, esse reconhecimento já é uma confissão de que ele acreditou, né? E as promessas de Jesus, né? Que a gente pode observar no versículo 50. Quando Jesus promete a Natanael, você verá coisas maiores, antecipando os sinais e milagres que virão. Ele aponta para o futuro ministério e revelação da sua glória. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está dizendo? Nas entrelinhas ele está dizendo que eles vão ver muita coisa, porque ali Jesus já sabia, ele ia ser crucificado, né? Ele tinha um caminho para seguir. Porque naquela época, as pessoas que não estavam de acordo com a lei, né, que faziam as coisas direito, todos eles eram crucificados. Eu não sei se vocês viram o The Chosen ou outros filmes também, que a gente percebe que isso era um ritual, né, que os reis naquela época, os governantes, eles matavam as pessoas daquele jeito absurdo que a gente vê nos filmes, que é uma barbaridade mesmo, porque de barbaridade de povos bárbaros, sem consciência, sem nada, né. Então as atitudes, né, que os governantes tinham junto com as pessoas, vocês lembram como que os escravos eram tratados, como que aconteciam as coisas? É um negócio assim absurdo, né? Poxa vida, até muito pouco tempo atrás a gente sabe, a mulher teve que se libertar, a mulher era a própria escrava de um homem, né? A mulher, ela não trabalhava até pouco tempo atrás, ela não tinha a sua liberdade, enfim, para poder ser uma pessoa mais autônoma. Então, muitas, inclusive, eram escravas dos seus próprios maridos, né? No sentido que eu acho que vocês devem estar entendendo aqui, né? Então, é esse tipo de mudança de consciência, isso é muito lento, mas a gente vê até hoje como é que eles estão matando. É que agora existe bomba nuclear, existe uma série de coisas, né? Mas é uma barbaridade isso, você matar o seu semelhante, né? É uma coisa incrível, né? E infelizmente essas coisas acontecem até hoje. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de mentalidade, gente. Que a gente precisa mudar a nossa mente e conhecer as coisas do Espírito, porque você precisa ser transformado, nascer de novo. O que quer dizer nascer de novo? É você, todas as suas avaliações, o caminho que você for trilhar, você começar a mentalizar espiritualmente como
Jesus deixou pra gente, né? Boa tarde, Sérgio, seja muito bem-vindo no nosso café. Então era isso que Jesus estava falando, né? Nesses versículos, as promessas de Jesus, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que enfatiza nesse evangelho. O que ele enfatiza? É o chamado de Jesus número 1, que é a coisa mais importante. Vocês viram que ele chamou Filipe. Filipe percebeu na hora. Filipe acreditou na hora quando viu, né? Porque a presença dele, como é que a gente fala? A autoridade dele. Oi, Adailton, tudo bom? Boa tarde, meu querido. Prazer em vê-lo aqui no nosso café. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Que Deus abençoe vocês. Então, a gente viu que ele chamou Filipe. Filipe aceitou na hora. Então, o que a gente percebeu? Que Jesus ele conhece todos nós. Ele é o Filho de Deus. Aquele era o Filho de Deus, mas era Deus, o Deus vivo em pessoa, né? Que ele escolhe os seus... Meu Deus do céu, me faltou o nome da palavra. Ele escolhe os seus seguidores, não, ele escolhe... Meu Deus, me ajudem aí. A palavra sumiu da minha mente agora. Os seus discípulos. Ele escolhe os seus discípulos. A gente viu pelo chamado de Jesus. Número 1, perdão. Número 2, o que a gente vê? A importância do testemunho pessoal. Você vê que desde aquela época, mais de 2000 anos, a gente percebe que o testemunho, quando a gente testemunha, quando a gente fala para uma outra pessoa o que aconteceu com a gente, realmente esse impacto é muito maior. Então, o entendimento e aquela pessoa que escuta isso, ela fica atraída pelaquilo que você vai dizer, porque é um testemunho pessoal, que nem eu dei o meu hoje aqui de novo, né, para vocês. A Dara, querida, seja muito bem-vinda no nosso café. Que Deus te abençoe grandemente. Já soube que sua filhinha vai para o Chile, né? Vai participar de um campeonato. Que Deus abençoe a caminhada da vitória, tá? Eu tô aqui falando sobre o Evangelho de João. Eu já conversei bastante com as meninas sobre isso aqui na live, mas isso vai ficar gravado, então vocês vão ter oportunidade de rever todo o conteúdo, porque eu acho muito interessante isso. Então, o que a gente percebe? Nós estamos falando sobre o Evangelho capítulo 1, e quando Jesus chama Filipe conversa com Natanael. Então a gente está vendo umas coisas muito incríveis que eu acho que a gente deve perceber quando a gente faz a leitura das escrituras, tá? Que o resumo desse capítulo que a gente pode perceber é o chamado de Jesus, que é muito importante. Isso existe e existe até hoje, viu, gente? É por isso que eu tô aqui. A importância do testemunho pessoal, que eu acabei de dar o meu testemunho, né? Do meu encontro com Jesus. E o que? A revelação da sua natureza divina. Porque até então, eu chamar alguém, eu dar algum testemunho é uma coisa, mas como é que eu, um ser humano normal, eu vou saber que o Natanael estava embaixo da figueira? Impossível. Só Deus mesmo para saber que o rapaz estava embaixo lá da figueira, né? Então é a revelação da natureza divina de Jesus, né? Então, nesse Evangelho de João, capítulo 1, desses versículos que nós estudamos hoje, de 43 a 50, nós vamos identificar o que agora? Aquilo que eu falei no começo da live. Nós vamos identificar agora um atributo de Deus, tá? Porque nós vamos estudar as escrituras baseada nesses 4 itens. A gente sempre, durante o texto que a gente for ler, a gente vai falar sobre todos esses 4 itens. Que é o quê? Um atributo de Deus, sempre tem um mandamento de Deus, uma promessa dele. E o 4º item é como que a gente, reconhecendo esse atributo, como se a gente, reconhecendo esse mandamento e uma promessa, a gente pode aplicar isso na nossa vida. Porque apenas aplicando e praticando é que a gente começa a transformar a nossa mente.
Tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês verem, se vocês não colocarem em prática, vocês não vão poder transformar a vida de vocês. Então vamos lá. Número 1, atributo de Deus. Eu vou apresentar aqui para vocês. Atributos de Jesus, né? Onisciência de Jesus. Isso a gente encontra no versículo 48. Nesse caso aqui, Jesus demonstra a sua onisciência quando diz a Natanael que o viu debaixo da figueira, mesmo antes de Filipe, muito menos, conhecê-lo, né, e chamá-lo como Jesus. Esse conhecimento sobrenatural, gente, ele reflete o quê? Isso para alguém que não tem consciência, isso reflete o quê? A onisciência de Deus. E isso está escrito nas Escrituras. Não tem como a gente duvidar, né? Que conhece todas as coisas, inclusive, gente, os pensamentos e as ações das pessoas. Ele sabe aquilo que você está pensando, ele sabe aquilo que tem dentro do seu coração, ele sabe. Margarete, por que você sabe disso? Porque eu tive uma experiência pessoal com ele. Então eu afirmo, assim como está escrito nas Escrituras, eu posso afirmar, eu posso dar este testemunho e essa certeza para vocês, tá? A aplicação pessoal disso é o seguinte: lembrem-se de que Deus conhece, gente, cada detalhe da sua vida, cada detalhe da vida de cada uma das pessoas que estão presentes aqui. Deus conhece, não é da boca para fora. Ele conhece. Ele sabe quando você está aflito, ele sabe quando você está preocupado, ele sabe quando tem uma má intenção, ele sabe quando você está com raiva, ele sabe. Então não adianta, a gente precisa lavar o nosso coração, o nosso espírito, a gente precisa deixar Jesus entrar dentro da gente, para ele poder lavar, porque a gente tem os pensamentos mais absurdos, às vezes, com outra pessoa, com uma pessoa que a gente não simpatiza muito. Às vezes uma conversa que a gente tem com uma outra pessoa, a gente acaba se desviando, a gente acaba não estando alinhadas com aquilo, com o caráter de Cristo. E por que a gente tem que estudar? Para a gente alinhar sempre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações com o caráter de Jesus, né? Então, essa aplicação pessoal aqui, desse atributo de Deus, sempre pensam, ele é onisciente, ele te conhece, todos os detalhes da sua vida, da sua família, tudo que você fez de bom ou de ruim, ele sabe quem é a pessoa que está se aproximando dele. Então, ele sabe, inclusive, das suas lutas, das suas necessidades e dos seus pensamentos mais profundos, gente. Isso, eu vou dizer para vocês, pode te trazer conforto ou pode te deixar preocupado. Por quê? Tudo vai depender do teu coração, tudo vai depender da intenção que existe dentro do seu coração. Mas isso tem que te trazer conforto, tá, gente? Porque ele está sempre presente. Se você ama Jesus, se você quer aprender mais do que ele, isso vai te trazer conforto. Margarete, por quê? Porque ele está sempre presente e ciente de tudo que você está enfrentando, ok? Número 2, nós vamos falar o quê? Mandamento, né? Lembra que eu falei? São os atributos, promessas, mandamentos e aplicação pessoal. Mandamento. Qual é o mandamento de Jesus nesse texto que a gente leu hoje? Ele fala simplesmente para Filipe, segue-me. A gente vai ver isso no versículo 42. Jesus chama Filipe, ele deu uma ordem simples, tipo, siga-me, direto. O cara largou tudo, Ele olhou para Jesus, ele deve ter sentido aquela luz, porque é uma coisa assim, se eu recebi a visita dele e fiquei impactada como eu fiquei impactada, e isso foi só em espírito, eu senti aquela presença que é um negócio assim, que não existe, é sobrenatural. Eu fico imaginando esse Filipe ali andando, né, onde ele estava e percebendo Jesus ali.
porque ele já devia ter ouvido falar em Jesus, né? Porque o povo lá, Jesus estava na boca de todo mundo, né? Olha, chegou um cara que, sei lá, tá reunindo as pessoas, tá conversando e tá falando do reino dos céus, né? E as notícias correm rápido, então imagina isso naquele lugar, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que Jesus simplesmente deu uma ordem direto e reto: siga-me, segue-me. Este é um mandamento de discipulado. Isso prova o quê? Que Filipe obedeceu a ordem de Jesus, de seguir Jesus e de viver em acordo com os seus ensinamentos. Qual é a aplicação pessoal disso que eu falo para vocês? Seguir Jesus, gente, significa viver de acordo com seus princípios e valores diariamente. Agora, o que é diariamente? Pensar 10 vezes antes de abrir a boca e fazer algum comentário com alguma pessoa. Perguntar se realmente o teu pensamento está alinhado com o caráter de Jesus. Pedir perdão, orar. Se não estiver, pedir para que Ele te ajude, para que você retome o seu controle da sua vida. Quer ver, gente? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, você tá aqui, de repente você recebe uma notícia que alguém morreu, ou que alguém tá doente, ou que aconteceu alguma coisa com alguém. É normal, nós somos seres humanos, a gente se desequilibra. Mas o que eu quero dizer com isso? Levante a cabeça, pede para Deus segurar o teu emocional, para que você não se desestabilize, faça uma oração, que nem eu fiz quando eu narrei hoje aqui, que quando eu estava naquele banheiro que a médica tinha dito que eu estava com uma doença terminal, eu elevei os meus pensamentos. Então o fato de você já elevar os seus pensamentos, isso já muda, você já vai para o prumo, você já entra no lugar que Cristo gostaria que você entrasse, entende? Então, a gente tem que viver de acordo com os seus princípios e valores diariamente. Pergunte a si mesmo como você pode seguir mais de perto os ensinamentos de Cristo na sua vida. Eu vou estar aqui, gente, mas eu falo de uma forma, o outro pastor fala de outra forma, uma outra pessoa de uma outra forma. Então, eu acho muito legal. Tem os caderninhos, como eu falo de vocês, anotem tudo isso, ou peguem o PDF que eu mando no grupo de WhatsApp, que se encontra na minha bio, e faça um bookzinho de vocês. Depois, isso entra no automático. Tudo que vocês forem lerem nas escrituras, vocês vão lembrar: nossa, Margarete falou aquilo, deixa eu ver se eu consigo mesmo localizar aqui um atributo de Deus, né? Uma promessa dele, né? Eu falei o que hoje? Do mandamento, né? E da promessa, né? Eu falei da promessa já? Eu tô meia biruta aqui, né? Ah, não, eu vou falar da promessa agora. Perdão. Número 3, promessa. Quando ele diz, no versículo 50, ele está falando isso para Natanael: verás coisas maiores do que estas. Que quando a gente viu na Bíblia que ele diz que eles vão ver mesmo, né? Coisas maiores do que o simples fato dele estar ali passando e descobrir que Natanael estava embaixo da figueira. É isso aí que está dizendo. Jesus promete a Natanael, gente, que ele verá coisas maiores, apontando para os futuros milagres. Pois é, porque depois dessa passagem, no próximo café que nós vamos fazer aí na quinta-feira, eu pretendo falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus aponta para os futuros milagres, só que as pessoas não sabem, revelações que vão demonstrar ainda mais a glória dele, tá? O que a gente pode aprender com essas promessas de Deus? Porque Jesus, Deus, ele promete e ele cumpre. Ele é um homem. Em homem, Jesus quando veio foi homem, tudo que Jesus falou aconteceu. Jesus ensinou as pessoas a saírem daquele mundinho de só olhar para o lado. E ele ensinou que as pessoas têm que elevar os olhos para vocês começarem a perceber aquilo que Jesus está dizendo para a gente enxergar, que a gente não enxerga, né? Então, gente, essa promessa... A promessa de Deus é para que vocês tenham um lembrete, para que vocês não esqueçam jamais que Deus tem coisas maiores reservadas para aqueles
que o seguem. Margarete, o que você quer dizer isso? Eu quero dizer que a gente fica com a mente mais forte, ele vai endireitando as nossas veredas, o nosso emocional, você fica uma pessoa mais forte, você não fica aquela pessoa molenga que chora por qualquer coisa, que se preocupa por qualquer coisa, que fica desesperado. Você vai se fortalecendo de uma forma que você não fica mais uma pessoa que se abala por qualquer coisa. Você não fica, você fica firme que nem uma rocha. Então, estudar, estar perto de Deus e de Jesus, é isso que vai acontecer. Você vai sendo polido. Você começa a se relacionar com as outras pessoas, você tem uma outra postura, você começa a conversar de uma outra forma, você realmente amadurece de verdade. E tendo ele como o teu mentor, né? E que ele é o nosso mentor. É para isso que ele veio e deixou esse legado, né? Então, gente, confie nas escrituras, leiam confiando, confie que Deus tem um plano maior para a sua vida. Você começa a pensar 10 vezes antes de discutir com o filho, antes de trocar uma alfinetada com uma outra pessoa, porque é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar os nossos pensamentos, a gente tem que mudar as nossas emoções, nós temos que mudar o nosso movimentar no mundo para que a gente consiga ter uma vida melhor, né? Para que a gente tenha uma vida plena e abundante aqui. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre aplicar tudo isso na sua vida pessoal. Atributos de Deus, que é o resumo do resumo. Meditar sempre, gente, na onisciência de Deus. Quando você pensa em Deus e pensa na onisciência de Deus, que quando você acorda, que você abre os olhos e que você agradece para ele, é uma forma de você dizer, olha, eu tô aqui. Ele está percebendo que você está aqui, ele está percebendo a tua conexão com ele, né? Isso, gente, só este simples ato, isso aumenta a tua confiança. Aumenta, você se sente uma pessoa mais segura. Segura do que, Margarete? Que não adianta você se preocupar. Pega a tua preocupação e joga no lixo. Em vez de você se preocupar, guarde essas duas palavras. Troquem preocupação por ocupação. Quando você troca preocupação por ocupação, tudo muda de figura. Porque a preocupação é você se preocupar antes da coisa acontecer. Isso que significa essa palavra. E se você se ocupar, tudo que for acontecer na sua vida, pausa, respira fundo, pede para Deus orientar e pergunta para ele assim, vale a pena eu me preocupar ou melhor, eu me ocupar com este assunto? Entende a diferença? Deus está no controle. Mandamento, tudo isso tem nas escrituras. Buscar e seguir Jesus, gente, mais de perto, transforma a sua vida. Você toma decisões mais sábias, as suas ações refletem os valores do reino de Deus. Por que eu posso dizer isso com toda a convicção? Porque eu me vejo, eu me percebo. Eu aprendi a me perceber, né? Perceber quando que eu tô fora do tom, quando que eu vou desagradar alguém, ou quando que eu vou agradar. A gente começa a se perceber, a gente deixa de viver no automático e você começa a aprender a viver de uma forma diferente. É isso que ele quer, por isso que ele veio, né? Promessa e tudo isso está na Bíblia. Promessa, gente, é viver com a expectativa de que Deus tem coisas muito maiores pra gente. O simples fato de você ter as suas emoções equilibradas, de ter o seu emocional sob controle. Isso é uma coisa que só Jesus coloca dentro de você. Não adianta. Você começa a ter mais equilibrado, você não começa a não ficar mais assoberbado. Como eu estava dizendo, você se ocupa e não se preocupa. A diferença é muito grande, né? Confie nas promessas de Deus, porque elas existem, Deus é fiel. E quando pedirem, peçam em nome dele, conforme a vontade dele, não conforme a sua vontade, porque só ele sabe o que é melhor para você, tá? Resultado, gente, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês aplicarem esses ensinamentos,
vocês vão perceber que a sua fé, ela vai ser aumentada, ela vai ser fortalecida. A sua vida, ela vai refletir intensamente a presença de Deus na sua vida. Eu vou dizer isso uma coisa para vocês, nós já estamos terminando o nosso café, né? Eu vou começar a fazer uns cafés mais breves para vocês não cansarem, vou procurar ser mais sucinta, né? Mais enxuta, trazer colocar os pontos respectivos, né, daquilo que a gente está tratando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu senti falta na semana passada, que eu não fiz o café, porque conforme Deus é incrível, ele não escolhe as pessoas aleatoriamente, ele escolhe porque ele conhece as pessoas, né? E eu acho que ele me escolheu mesmo porque ele sabe realmente como é que foi toda a minha configuração mental, o que aconteceu na minha vida. Ele sabe. Hoje, principalmente hoje, o dia de hoje mesmo, dia 27, né? Eu estou diferente fazendo este café. Eu estou me sentindo mais energizada, eu estou mais feliz, eu estou me sentindo mais conectada com ele. É isso que ele quer. Ele só quer isso. Pelo amor de Deus, vocês passem aquilo que eu mostrei para vocês, porque as pessoas precisam ter fé. Então é por isso que eu resolvi começar a fazer um café diferente daquela forma que eu estava fazendo. Para quem não estava antes aqui da live, o Sérgio, a Dara não estava, a Rúbia acho que ouviu. Eu me ausentei na semana passada, eu fiz alguns exames, graças a Deus está tudo maravilhoso, uma manutenção que a gente tem durante 5 anos depois que a gente é curada de um câncer. E tá tudo ótimo, meus exames estão espetaculares, né? Tive que me ausentar também, porque um gato aqui da casa ficou doente, aí tem que levar o gato para fazer ultrassom, que nem é um serzinho que tá ali, você precisa cuidar, não vai deixar o gato morrer, né? Então é isso, gente, vida real existe e realmente eu quis ficar mais tranquila, eu estava muito acelerada. Para mim o café, por enquanto, eu não sei a vontade de Deus, eu retomei o meu emocional para eu ficar centrada, né, conforme ele quer. Não adianta eu fazer o café aqui sem estar feliz, sem estar com amor, transmitir para vocês uma coisa só por obrigação. Não. Eu quero transmitir com amor e com calor. Então não deu para juntar todas as tarefas que eu tinha para fazer aqui, para deixar tudo no lugar e retomar o nosso café. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estudar. Façam um livro desses PDFs que estão no grupo de WhatsApp, que se encontra na minha bio, para vocês se lembrarem. A Bíblia inteira ela vai falar dos atributos de Deus, das promessas de Deus, o mandamento de Deus e como você aplicar na sua vida. Se você não souber, eu estou aqui para poder te ajudar. Nós vamos estudar o Evangelho de João. Eu prometi para vocês até o final. Depois talvez eu pule algumas partes, mas se vocês, porque senão a gente não entra logo num próximo evangelho, né? Eu quero também falar sobre as mulheres da Bíblia, para a gente trazer realmente os pontos mais importantes, porque a gente tem que ter esses ganchos, a gente tem que começar a pensar todos os dias, como é que eu vou trazer isso para a minha vida, né? Porque antigamente, gente, eu ia para a igreja, eu chorava, eu ficava assim muito emocionada, não que não seja legal, é maravilhoso, porque realmente quando Jesus nos chama, ele nos chama, mas a gente se emociona muito, a gente chora muito. Mas seguir Jesus é uma decisão, viu? É uma transformação de vida. É uma decisão, é uma transformação de vida. Então, gente, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem o nosse café da tarde. Vocês sabem disso, vocês que já me acompanham há algum tempo, deixem o seu comentário sobre aquilo que vocês acharam, né? Sobre o material que eu trouxe aqui para vocês analisarem. Percebam o que vocês podem fazer com esses ensinamentos na vida de vocês e compartilhem para as pessoas, né? Tem alguém que pode estar precisando, que esteja doente, que precisa de força, coragem, fé. Vocês sabem que eu faço uma mentoria, uma série de coisas, né? Mas esse espaço aqui, ele é reservado para falar de Jesus, tá? Então eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez a todos vocês. Eu sempre digo nós, né? Porque é Jesus e eu que estamos presentes aqui. Eu falo em nome dele.
Nós só apenas desejamos que a verdade prevaleça e que esse conteúdo te dê clareza. É para você ler as escrituras e ter clareza, imaginar aquele cenário, porque quando você lê a Bíblia, imaginando o cenário que eles viviam, imagina Natanael lá embaixo da figueira, depois imagina Jesus chegando, se imagine dentro daquela situação, que isso é maravilhoso, se coloque dentro daquela situação para você se apropriar, que quando você se coloca dentro daquela situação, você se apropria daquela situação e consegue transformar e aplicar na vida de vocês. Eu falo isso com muita convicção porque muitos de vocês sabem, outros não. Eu fiz muitos cursos de lá para cá, fazem 3 anos que eu estou nessa jornada, estudando, fiz coach, mentoria. Então existem técnicas que a gente pode se utilizar durante a leitura da Bíblia para que a gente tenha um entendimento mais profundo e que a gente possa transformar a vida da gente. Então é por isso que eu trago esses elementos aqui no café para vocês, tá? E para quem ficou, eu agradeço imensamente. Muito obrigada pela presença. Eu vou continuar. Eu retomei de novo o café, viu, Sérgio, a Dara, a Dailton, Rúbia. Eu estou retomando o café às terças e quintas, às 15h30, para não ficar muito puxado para mim. E depois, se eu decidisse, né, nesse meio tempo, que eu posso retomar mais vezes ou fazer diariamente, mas tudo vai depender do meu estado de espírito, dos meus compromissos. E eu quero trazer uma coisa muito legal para vocês, tá? Então é por isso que eu agradeço imensamente, que Deus os abençoe, um beijo enorme no coração de todos vocês. E quinta-feira nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus, tá bom? Eu espero vocês. E logo mais eu já vou passar no grupo de WhatsApp esse PDF para vocês terem esse material para vocês, tá bem? Um beijo grande, amo vocês. Um beijo nos seus corações e que Deus abençoe. Tchau.